Nesse vídeo, eu vou ensinar você a mostrar resultados do seu trabalho para os seus pacientes e também para outros profissionais envolvidos no processo de tratamento, utilizando dinamometria manual isométrica e algometria digital de pressão. Nós vamos conversar sobre três coisas: a avaliação quantitativa de força e dor, a apresentação de um relatório em si do nosso aplicativo e também mostrar as principais funcionalidades do nosso equipamento e da nossa plataforma. Esse vídeo é para você, fisioterapeuta, que quer aumentar a qualidade do seu trabalho, aumentar o seu reconhecimento profissional e, consequentemente, também o seu faturamento. Grandes referências da reabilitação utilizam nosso equipamento, mas trouxemos aqui dois profissionais um pouco mais no início das suas carreiras que já se beneficiaram muito desse processo objetivo de avaliação para mostrar para você que, independente da sua experiência profissional, esse equipamento ele vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. É um aparelho que me dá dados para a gente poder quantificar e poder tratar o paciente, até porque lá na segunda página sempre tem a questão dos RM, quais são as cargas necessárias para o paciente, então não fica também aquelas questões empíricas. Então, para mim, é muito importante essa relação da análise quantitativa, porque ela me mensura dados, né, cara? E o dado nada mais é do que um tratamento, né? Então, eu tô ali com os dados na mão para poder implantar no paciente o que ele realmente precisa, né? Então, não é um negócio do achismo, né? Então, isso para mim me agregou muito dentro da questão da avaliação. Para mim, foi um aparelho, um investimento que eu fiz que já se pagou, cara, ali em pouco tempo, né? Eu já percebi que já se pagou, porque me agregou muito em relação à questão de avaliação, em questão de quantificação e em questão de qualidade, entendeu? Das pessoas entenderem que, pô, o cara tá ali para me avaliar mesmo, entendeu? Para entender o que eu tenho e para, teoricamente, me dar dados e a gente conseguir ter resultados satisfatórios ali em si, entendeu? Mas, assim, para mim é um aparelho que, igual eu te falei, já se pagou e não me arrependo de maneira alguma. Nossa, foi fantástico, fantástico, assim. Eu queria ser referência, de fato, na minha cidade em pós-operatório de joelho. Eu sabia que, para ser essa referência, eu precisava de um equipamento bom como o da Medeor e que pudesse, de fato, me dar um número preciso ali, onde eu pudesse dar alta para o meu paciente, avaliar esse meu paciente quantitativamente de uma forma segura e efetiva. Pela própria questão de você ter um relatório, eu sabia que isso ia agregar muito. E assim, eu mando isso para os ortopedistas aqui de Salvador, os caras ficam loucos, né? Eu mando o relatório com os gráficos, né? Mensurando, me fez dar um salto na carreira gigantesco, e passa muita credibilidade, o paciente gosta de ver aquilo, o paciente gosta de ver número, o paciente gosta de se superar e ver o quanto que ele precisa melhorar. E, além disso, você fazer uma avaliação, né? Sem quantificar, de fato, um dado, dá um tiro no escuro. E então, nossos pacientes agradecem demais. Isso, com certeza, é um diferencial muito grande, assim, no meu trabalho. Se eu pudesse citar aí 3 equipamentos, né, ou 3 técnicas, enfim, 3 coisas que me fazem ter um trabalho diferenciado hoje, sem dúvida o dinamômetro de vocês estaria entre esses top 3 aí. Acho que... E isso tem uma ligação muito forte com o propósito e a história da Medeor. Eu sou fisioterapeuta, formado há cerca de 10 anos, e durante toda a minha carreira eu realmente tinha essa dificuldade, como demonstrar resultado do trabalho para os meus pacientes e para os parceiros, outros colegas de fisioterapia, médicos, profissionais de educação física. Também outro problema é saber como engajar o paciente no processo de reabilitação. Nós sabemos que por muitas vezes, quando não é percebida essa evolução, eles acabam ficando um pouco desestimulados e podem inclusive abandonar o próprio tratamento. Os equipamentos disponíveis no mercado na época eram muito custosos, inviáveis para a maioria dos profissionais. Então começamos a desenvolver um produto que realmente funcionasse como um dinamômetro para avaliação de força muscular, mas também como um algômetro para avaliação de sensibilidade à dor. Bom, o mais importante de tudo que eu vou falar aqui é que você entenda o seguinte: não é possível fazer avaliação de força muscular utilizando as mãos. Os testes de função muscular, popularizados pelo Kendall, por exemplo, de 0 a 5 de uma graduação subjetiva, elas não avaliam força.
força é uma grandeza física, vetorial, que precisa de um módulo, direção e sentido, ou seja, precisa de um número. E eu não tenho como ter esse número, esse módulo, sem ter instrumentação para isso. Outra questão é que a avaliação de dor, utilizando apenas uma escala de 0 a 10, uma escala visual análoga, por exemplo, ela pode não ser o suficiente para que você tenha todos os dados relacionados à queixa dolorosa do paciente para os seus tratamentos. E a algometria, ele é um QST, um teste sensorial quantitativo, que pode auxiliar e trazer insights muito importantes sobre como lidar com a queixa do paciente e também demonstrar resultado de intervenções nas quais você quer que haja uma diminuição do quadro doloroso. Também você pode testar quais abordagens, por exemplo, de exercício, causam um efeito analgésico e também classificar a dor através da atual neurociência da dor, que classifica entre nociceptiva, nociplástica e neuropática, por exemplo, para diferenciar o próprio tratamento que você vai propor para o seu cliente. E isso é muito importante para que você entenda a proposta do nosso equipamento. O SPTEC, ele é um equipamento híbrido. Ele funciona como um dinamômetro isométrico e também como um algômetro de pressão. Toda a informação captada por aqui, notem que ele não tem tela, é enviada direto para um aplicativo, onde você tem toda a questão de tratamento de dados, armazenamento de forma segura, para tirar todas as métricas necessárias para suas intervenções. Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de aplicação para que vocês entendam como ele funciona e também dar alguns toques importantes sobre posicionamentos de biomecânica para que quando você tenha o nosso produto, você saiba exatamente como utilizar. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é setar a avaliação dentro do nosso aplicativo. Então eu estou aqui com o equipamento, ele já está ligado, LEDzinho azul aqui piscando. Eu estou com ele pareado no meu aplicativo. Então aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma conta já cadastrada, eu tenho que ter o equipamento mesmo pareado, um paciente cadastrado, e eu vou fazer um roteiro de avaliação. Quando eu clico aqui em roteiro, eu vou criar esse roteiro novo, no caso de dinamometria, e vou adicionar a articulação que eu vou avaliar. Por exemplo, posso fazer um teste de joelho, flexão e extensão, bilateral, e adicionar outras articulações também. Por exemplo, eu quero saber a condição de membro inferior de modo geral, e vou escolher também uma avaliação de quadril em abdução, também bilateral. Vou colocar um nome para esse roteiro, vou colocar aqui só teste, nesse momento. Seleciono quantos segundos de contagem regressiva por repetição, seleciono a duração do teste em si, por padrão a gente deixa 5 segundos, você pode aumentar ou diminuir, tempo de intervalo e unidade de medida. Clicando em criar, o roteiro está pronto, o paciente está selecionado, clico em iniciar a avaliação, aparece a listagem dos testes e aqui a gente faz o processo de avaliação em si. No caso aqui, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que posicionar o paciente para o teste que vai ser executado. Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer uma avaliação de abdução de quadril, nesse caso aqui, do quadril direito. Então vou selecionar aqui a abdução de quadril direito, dentro do roteiro que eu já pré-setei. E para essa avaliação, eu vou escolher o seguinte posicionamento. A perna dele vai ficar estendida. Aqui, um toque, tá? Mantém o quadril em posição mais neutra de rotação possível. Por quê? Porque se ele rodar aqui em direção a mim, eu vou fazer uma ativação maior do tensor da face lata do que de glúteos, principalmente o glúteo médio. Se eu quero avaliar o glúteo médio, eu tenho que deixar o quadril dele bem em posição neutra, inclusive aqui de rotação do próprio membro inferior, ok? Então, só sustenta aqui um pouquinho. O que a gente vai fazer? Vai pegar o equipamento, vai posicionar no terço distal da tíbia, perto do maléolo lateral. Vou estabilizar o quadril dele para fazer a avaliação. Então aqui eu vou dar o start. Tudo bem? Preparado? Ok? 3, 2, 1, força. Vai. Força, 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 força. Boa. No final de 5 segundos, ele vai parar o teste e eu vou relaxar aqui a perna do paciente. Então, nesse exemplo aqui, ele fez 8,24 kg, ok? Aqui, o que é interessante? Você fazer mais de uma repetição.
nós recomendamos que você faça a média entre 3 repetições, para que você tenha um valor mais fidedigno. Caso a capacidade de geração de força do paciente seja muito grande, muito maior do que a sua capacidade de resistir, você deve fixar de alguma forma. No caso do nosso equipamento, nós mandamos uma cinta, só um pouquinho aqui, nós mandamos uma cinta para fazer esse processo de estabilização quando necessário. Então, nesse caso aqui, o que a gente faria? A gente colocaria o equipamento por dentro da cinta. Aqui eu já transpassei ela pela maca, já ajustei as distâncias e posicionaria o paciente. Então aqui, ó, abduz, por favor. Isso. Então o que acontece agora? Quando ele fizer força, faz um pouquinho de força só para isso. Aqui eu só estou estabilizando o equipamento para que ele não rode, não gire, tá bom? Mas a força em si, pode relaxar, que ele está fazendo está sendo transmitida para a faixa, ok? Facilitando o processo de avaliação em algumas condições. Ela é 100% opcional, mas é interessante de ser usada, de novo, quando a capacidade física do avaliador não for o suficiente para resistir, ou, por exemplo, em quadríceps. Segurar com as mãos uma avaliação de quadríceps, muitas vezes, não vai ser interessante, o paciente vai empurrar você. Nesses casos, uma estabilização acaba sendo necessária. Então, é assim que funciona. A gente faz todo o processo de avaliação, variando, né, os posicionamentos de acordo com o grupo que você quer avaliar, e no final eu vou mostrar para vocês como é que fica no relatório já exportado do nosso aplicativo. Um outro exemplo de utilização para você ver toda a praticidade que envolve o produto é uma avaliação aqui de rotadores internos e externos de ombro. Como é que a gente pode fazer? Abduz o braço do paciente por volta de 90 graus, ok? Aqui, cuidado na hora de instruir o paciente, para ele não ficar fazendo esse movimento de abdução e adução. Você vai travar nessa angulação, estabilizar o ombro dele. Aqui eu vou posicionar o produto próximo ao final aqui do antebraço dele, para fazer rotadores, avaliação de rotadores externos. Então eu vou estabilizar o ombro, ok? Faz força nesse sentido, tá? Para rodar externamente. Vou estabilizar. Deixa eu só colocar aqui, ombro esquerdo, rotação externa de ombro esquerdo. 3, 2, 1, força, vai, força, 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 boa. Aí, relaxa. E assim a gente faz essa avaliação. Posso fazer um posicionamento muito parecido aqui também para rotadores mediais, só posiciono na face medial do antebraço, estabilizo o ombro, mesmo processo, fixação manual, sem problema nenhum. Assim você tem todas as informações referentes a, principalmente a estrutura aqui de manguito rotador, para ver equilíbrios, trabalhar de forma preventiva, trabalhar de forma intervencionista mesmo, né? Ver como é que está aqui a força e conseguir ter um melhor manejo do seu paciente. Um último exemplo que eu queria mostrar para vocês é uma avaliação de quadríceps. Eu posso fazer a avaliação, como foi falado antes, com resistência manual, com a cinta de estabilização que vem dentro do kit do nosso produto, ou também posso utilizar equipamentos de mecanoterapia para auxiliar nesse processo. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu coloquei uma caneleira aqui no paciente, que é recomendada até para você evitar desconforto na tíbia e também deixar o equipamento bem perpendicular ao movimento que a gente vai executar, ok? E nesse caso, eu vou utilizar o rolo para me ajudar. Então, eu vou colocar o equipamento, só dá um pouquinho mais aqui, isso. Coloco o equipamento aqui na própria cadeira extensora, posiciono da melhor forma que eu conseguir para evitar que o equipamento torça, para que ele gire, e aqui o próprio equipamento vai fornecer a resistência para que eu faça a avaliação. Coloquei um peso bem grande lá, que eu sei que ele não vai vencer, ok, de forma unilateral. Então aqui eu vou pedir a contração. Primeiro, faz um pouquinho de força lá, isso, força, força, boa. E aqui eu só estabilizo o equipamento para que ele não, pode relaxar, para que ele não gire e a gente consiga fazer a avaliação da forma mais precisa possível e também de forma muito prática. Depois de finalizada a avaliação, você vai ter a possibilidade de exportar o relatório, que é o que é mais interessante. Então eu estou aqui com um relatório, ok? De uma avaliação feita para mostrar para vocês o que aparece e o que a gente pode tirar de métrica para trabalhar com um paciente real, ok? Então, o que a gente tem aqui? Na coluna da esquerda, você vai ter as articulações avaliadas, no caso, joelho, quadril e ombro. Nota que aparece o valor para o lado direito e para o lado esquerdo.
com o percentual de diferença, de simetria, na verdade de assimetria de um membro em relação ao outro. O que acontece? Se a assimetria for até 10%, vai ficar em verde, que é o que a literatura nos traz como sendo uma normalidade. É esperado que eu tenha uma diferença, até por questão de lateralidade, de força de até 10% de um membro em relação ao membro contralateral. Porém, quando essa simetria fica entre 10 e 15, que é o exemplo de duas das avaliações que a gente fez aqui, vai ficar em amarelo. Se for acima de 15%, no nosso aplicativo vai aparecer em vermelho, ok? Então nota que tem uma diferença grande de abdução de quadril e também de rotação externa de ombro, ok? Então o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia trabalhar exercícios unilaterais, por exemplo, para abdução de quadril do lado esquerdo. Eu poderia trabalhar com cargas diferentes. Logicamente, se você trabalhar de forma bilateral, há uma tendência a equilíbrio, mas ainda assim incluiria no processo de reabilitação exercícios unilaterais para acelerar esse processo, ok? Na segunda página, a gente tem mais informações relevantes. No caso, relações musculares. Quando a gente faz um músculo agonista e seu respectivo antagonista, isso vai gerar uma relação, que é a divisão de um número pelo outro, ok? No caso, por exemplo aqui, ó, flexão e extensão de joelho esquerdo e direito, é a relação entre os músculos flexores, isquiotibiais, pelos extensores, quadríceps, ou seja, a relação IQ, ok? Então, a relação IQ do lado esquerdo deu 59% e do lado direito deu 58%, então similares e próximas do valor que a gente considera como sendo um valor ideal, que é em torno de 60%. Então, esse esse exemplo aqui, é um exemplo positivo, que realmente você tem uma relação IQ interessante. Ali, rotação externa e interna de ombro. Nota que do lado esquerdo a gente tem 77% dessa relação, e já do lado direito a gente tem uma relação de 53%. Notem que os valores são diferentes, e cada articulação vai ter uma relação ideal entre agonistas e antagonistas, ok? Então, como eu falei para vocês, a relação agonista-antagonista ideal para joelho é em torno de 60%. Já para ombro é em torno de 90% ou 80%. Então, nota que um dos lados, o lado esquerdo, você tem uma relação interessante, que é de 77%, mas do outro você tem uma relação muito baixa, de 53%. Como essa relação é a divisão absoluta de um músculo pelo outro, no caso rotação externa por rotação interna, o que uma relação baixa quer dizer? Quer dizer que o número que está em cima dessa fração, nesse caso rotadores externos, está muito pequeno em relação ao número que está embaixo dessa fração, que é os rotadores internos. Okay? Então, o que seria uma ação interessante? Você trabalhar a rotação externa de ombros direito, para que você aumente essa relação, fique uma relação mais próxima de 1 para 1, mais próxima da normalidade para essa articulação, para esse movimento, ok? Bom, e logo abaixo a gente tem mais coisas. Por exemplo aqui, o que aparece dentro do nosso relatório? Dividido por articulação, joelho, movimento de extensão. Você vai ter um valor de torque, que é um valor diferente do valor de força. O torque, ele leva em consideração um dado antropométrico, que é o braço de alavanca, ok? A distância do eixo articular ao ponto onde é que você apoiou o equipamento. No caso, o torque do lado esquerdo de extensão deu 179 Nm. O que é interessante desse valor? Caso você queira comparar com uma avaliação isocinética, o dinamômetro isocinético vai te dar o valor em torque, então você precisa avaliar esse valor aqui para comparar com o valor lá, ok? Para o paciente, não faz tanta diferença para a interpretação, para você explicar para ele. Fica mais palatável você falar que, olha, o seu pico de força deu, sei lá, 37, 38 quilos, do que você falar, o seu pico de torque deu 170 newtons, ok? Newtons metro, no caso. Então, para o paciente, geralmente a gente se refere mais em quilos mesmo. E notem que tem ali um valor de 1 RM. O que é isso? Quando a gente faz uma avaliação isométrica,
Existe uma fórmula preditiva para você transpor isso para um teste clássico de um RM. É uma fórmula que tem algumas limitações, mas ainda assim ela é interessante. Então, por exemplo, se a gente for ver lá no valor de força do lado esquerdo, deu um valor de 43 quilos, ok? De pico, né, de força máxima para extensão de joelho esquerdo. E o valor preditivo de uma repetição máxima foi 34. Notem que ele é um valor um pouco abaixo do valor de pico, mas teoricamente é um valor que você pode utilizar para calcular cargas de treinamento. Então, é exatamente isso que está sugerido ali embaixo, ó, cargas de treinamento. Para você fazer um trabalho de força, é interessante que você tenha uma carga entre 27 a 31 quilos. Então, um peso, né, uma caneleira, né, ali na cadeira extensora, se você colocar uma carga de 30 quilos, você vai ter uma carga ideal para um treinamento de força. Isso aqui é muito interessante para nortear o seu trabalho como profissional de reabilitação e também para que você possa passar esse dado para o profissional, por exemplo, de educação física, que vai trabalhar com esse paciente pós-alta. Então você tem um valor base, um valor mínimo aqui para iniciar um processo de ganho, né, de força ou de resistência ou de hipertrofia, algo muito valioso, né, nesse período ali de retorno ao esporte ou até, né, como uma manutenção da qualidade de vida. E isso aparece para todos os grupos musculares que você fizer. Sempre aparecem ali o valor de um RM, as cargas de treinamento e o valor de torque. Então, com esse relatório aqui, você vai ter todas as ferramentas necessárias para fazer um excelente trabalho com o seu paciente e também se diferenciar no mercado. Porque imaginem esse relatório na mão, por exemplo, daquele profissional que indicou o paciente para você, profissional ortopedista, por exemplo. Ele vai olhar esse relatório e com certeza vai se surpreender, vai notar, né, a evolução do que você está propondo com o paciente, vai conseguir tratar, estabelecer prognósticos de forma mais assertiva, certamente acelerando o processo de reabilitação e entregando muito mais valor nesse trabalho multiprofissional para o cliente de vocês, que é o indivíduo, né, o paciente. Como monetizar com avaliações de força e dor? Você pode oferecê-las como um serviço. Existe dentro dos referenciais de honorários do COFITO um valor sugerido de R$ 223 por avaliação. Mas essa não é a única forma. Você pode fazer parcerias com outros profissionais de fisioterapia, de educação física, de medicina, também com empresas como boxes de crossfit, academias, trabalhando inclusive de forma preventiva com esses clientes. E também o aumento de indicações dos próprios pacientes que você já tem certamente vão trazer novos negócios. As pessoas adoram números e dados sobre si mesmos. A força do avaliador influencia no resultado? A resposta é depende. Se a capacidade física do avaliador não for o suficiente para estabilizar o movimento, você vai precisar fixar, como a gente já mostrou ali quando a gente falou sobre as demonstrações. Mas isso vai acontecer de forma esporádica e, de modo geral, pela praticidade do produto, você consegue fazer a avaliação de praticamente todos os grupos musculares sem ter esse viés, essa interferência. E isso quem fala não é a gente, é a própria literatura. Existem inúmeras revisões sistemáticas de literatura trazendo que dinamômetros manuais isométricos são confiáveis frente a dinamômetros isocinéticos para avaliação de força ou torque. Como funciona o nosso treinamento? Nós da Medeor temos como valor o compromisso com a propagação de conhecimento de qualidade. Pensando nisso, nós temos um ambiente virtual chamado de Universidade Medeor. Lá você encontra cursos gratuitos, todos os materiais de treinamento, conteúdos de qualidade envolvendo pesquisas científicas e também cursos com os melhores profissionais do Brasil em fisioterapia. Inclusive, você pode acessar essa plataforma EAD com o link que está aqui na página. O acesso é gratuito e ilimitado. Uma coisa extremamente importante que você deve saber é tudo o que você está vendo nesse vídeo de tecnologia, tanto o equipamento quanto as aplicações, foram desenvolvidos por nós na nossa fábrica aqui em Florianópolis. Isso é muito importante porque você tem acesso muito rápido à empresa, garantindo assim um suporte técnico de extrema qualidade.
Nossa equipe multidisciplinar traz para você tecnologia de última geração para agregar valor ao seu trabalho. Aqui, se você rolar na nossa página de vendas, você vai encontrar ainda mais informações que vão te assegurar que a Medeor tem a melhor solução para avaliação de força e dor no mercado, que vão te colocar em outro patamar profissional. Entre em contato com a gente pelo formulário e garanta agora mesmo o seu SPTEC. Para os parceiros, os médicos, fisioterapeutas, outros fisioterapeutas. Voltamos. Vem comigo.